Nesse vídeo, nós vamos analisar para futuramente comprar, né, o primeiro fundo imobiliário da nossa carteira de investimentos. Já está na tela qual que é, né? Vazou. Gente, é um fundo imobiliário que não pode deixar de ter numa carteira, né? Um fundo imobiliário do nosso setor de logística. Ele vai representar 10% da nossa carteira, 33% do setor de logística como um todo. E ele é o HGLG11. Então, vamos até dar uma analisada aqui nele para a gente conhecer um pouco melhor. É um fundo que nos últimos 5 anos teve uma valorização interessante. Depois eu vou mostrar melhor para vocês. Liquidez diária altíssima, mais de 7,84 milhões. E não está tão descontado em relação a VP, mas é muito raro ele chegar nesse patamar. Então, ele está no preço bom, como qualquer fundo imobiliário, né? Todos estão muito baratos. E vamos então para o dividend yield dele, está na casa dos 8,72%, né? E questão de valor patrimonial dele, 5,3 bilhões de reais, é um dos maiores fundos imobiliários negociado na bolsa. Número de cotistas também gigante, né? 492 milhões, taxa de administração bem baixinha. A gente pega uma média aí de mais ou menos 1%, ele está com a taxa bem baixa. Vacância baixa também, né, girando em torno dos 4,3%. E vamos lá então para o relatório gerencial, né, do HGLG. Ele aí tá uma alavancagem, não vou falar tão baixa, mas também não é das maiores alavancagens, né? Tá com 12% de alavancagem, é uma alavancagem ok. Esse aqui já é o relatório gerencial de novembro, né? A gente vai dar uma passada por ele. A intenção é não necessariamente pegar o que está acontecendo nos últimos meses, mas entender o fundo, né? Depois a gente, ao todos os meses, né, a gente vai analisando o que está mudando, né? Mas a intenção desse primeiro momento aqui é a gente conhecer o fundo, o que que ele tem, aonde estão os imóveis, que os imóveis são, quem são os locatários. E aí depois a gente vai todo mês estudando, né? Os acontecimentos, o caminho que o fundo está tomando, para ver se faz sentido a gente manter ele na nossa carteira, aumentar a posição dele na carteira, diminuir. Isso aí. Então, fora isso, né, tem uma área bruta alocada de 1,5 milhões de metros quadrados. Isso aqui é coisa pra caramba, né? De área bruta alocada. O metro quadrado médio está 3.400, né? Isso num primeiro momento geralzão assim, talvez não diga tanta coisa, mas abrindo em cada galpão a gente pode chegar em conclusões melhores com isso. E aí, o fundo, ele apurou uma receita de 1,46 reais por cota, e aí tem as despesas e tudo, e chegando em 1,22 por cota, né? E distribuiu só 1,10 nesse mês. Mas isso foi por conta de um rendimento extraordinário desse fundo imobiliário que o HGLG possui, né? SPFJ, que comprou o HGRU, comprou os imóveis do SPVJ e aí teve um rendimento extraordinário, né? De 0,14 por cota. Esse aqui, a gente não vai entrar tanto no detalhe, né? De que se comprou bem, comprou mal. O próprio relatório não abre isso, não fala, né? Se os imóveis foram comprados acima do patrimonial que estava avaliado ou abaixo. Mas se caso tenha sido comprado no valor patrimonial, eu acredito que sim, isso não representa nada para o fundo, né? O fundo então vai perder patrimônio, vai perder rendimento mensal e vai ganhar esse dinheiro extraordinário. Então é como se trocasse 6 por meia dúzia, mas para agora vai ter esse rendimento extraordinário que nem foi distribuído, né? Mas isso é interessante porque o fundo pode usar para desalavancar, pode usar para adquirir alguma oportunidade que tenha tendo no mercado aí, né? O mercado hoje é um mercado de oportunidades, então esse dinheiro, na verdade, está até entrando em uma boa hora, sim, para o fundo, se souber usar bem esse dinheiro, e ele sabe, né? Por isso que eu invisto nele, é, usar muito bem esse dinheiro, né? Continuando aqui, eu tô lembrando aqui, eu tô de boné, gente, meu cabelo hoje tá ruim, viu? Mas vamos lá. Aí, fora isso, né, vacância, já tinha comentado, né, a física está 4,82, a financeira 4,83. Qual que é a diferença, né? A vacância física é o número, né, de área bruta alocada sobre a área bruta total do fundo,
e aí isso está em 0,82. E a financeira é o potencial de locação comparado com o que está de fato alocado, né? É quando a gente está falando de fato de dinheiro. Mas aí, então, por que que a financeira é um pouco maior que a física, né? Sinal que os metros quadrados que estão alugados são, em média, mais baratos, né, do que a média do fundo, né? Mas a diferença aqui é muito baixa, 0,01%. Então, tá mais ou menos na média ali, os aluguéis que estão sendo praticados estão de acordo com a média que o fundo espera mesmo. Beleza. Aí aqui, né, tem essas questões que eu comentei que são questões de novembro, né? Olha só, locação de 3.700 metros quadrados, locação de 8.500. É muito bom esse fundo, que ele abre tudo, né? A locação de 520 metros quadrados, então ele é bem detalhado, realmente fala tudo o que está acontecendo. Porque, gente, olha aqui, ó, 1,5 milhões de área bruta locada, 500 metros quadrados nisso aqui, cara, não é nem 0,001% do fundo e tá aqui, né, mostrando e tal. Então, realmente bem completo o relatório. Beleza, tem essa questão aqui dos de novembro. Olha só, agora vamos olhar essa tabela aqui da composição do resultado do fundo, né? Então, em 2024, o fundo teve uma receita total de 36 mil, né? E aí, considerando que são 11 meses, isso está dando, vamos ver aqui, ó, 364 dividido por 11. Isso está dando aí aproximadamente 33 milhões, né, de reais. Então, mais do que novembro e menos do que outubro, né? Só que outubro teve uma antecipação de aluguel de novembro, justamente por isso que o resultado de outubro foi bem maior e o de novembro foi bem menor. Dezembro também vai ser impactado por isso, vai ter uma receita menor, mas a gente pode esperar que vai manter essa média dos 33 milhões por mês, né? Até um pouco mais se for comparado com os 12 meses, porque considerando 12 meses e não os últimos 11, teve uma receita de aluguéis de 32 milhões, né? Mas já considerando 2024, teve um aumento nos aluguéis aí e passou para 33. Esse fundo, gente, é interessante por conta disso. Os imóveis são muito bons, então todo ano tem reajuste de aluguel e o rendimento da cota sobe um pouco. Então vocês podem contar tanto com os dividendos que vão entrar do fundo, que é cerca de 9% ao ano, que está agora. Não vai fugir muito disso, a gente não precisa ficar esperando, vai pagar muito mais dividendo. Não tem esse fundo aqui, não é esse tipo de fundo, é um fundo mais seguro mesmo, mais seguro não, mais constante mesmo. E o que acontece é a valorização da cota por meio da valorização dos imóveis e valorização dos rendimentos. Então, no longo prazo, quando a gente considera o dividendo pelo custo que a gente comprou e tudo, vai estar pagando aí um valor bem interessante e a cota também tende a se valorizar. Então, essa que é a ideia aqui desse fundo. E aí tem, né, a receita com locação, tem a receita com rendimentos imobiliários, tem as outras receitas que até as áreas comuns eles já consideram aqui em receita de locação, né? Vamos supor, tem um restaurante numa área comum e a receita do restaurante já entra aqui já. Então, essas outras receitas aqui, realmente, é exceção da exceção. É mais aqui a gente pode praticamente considerar que isso aqui é a correção monetária, né? Do dinheiro que está em caixa. E os rendimentos imobiliários são os rendimentos em relação aos FIIs, né? Que o fundo possui. Fora isso, tem as despesas, né? As despesas não tendem muito a variar ao longo dos meses. E aí, o resultado anunciado, né, ficou em torno de 33 milhões de outubro, 33 milhões de novembro. 33 milhões, gente, desculpa, é a quantidade de cotas, né? 37 milhões de outubro, 37 milhões de novembro, que é o rendimento que o fundo distribui todo mês. Aqui eles mostram um negócio bem interessante, que é a receita de locação, né, da onde que vem. Por que que em novembro foi bem menor? É aquela questão da antecipação que eu já tinha comentado. Então, teve 8 milhões que foram antecipados em outubro. Receita das áreas comuns, a vacância, né? Então, qual que é o impacto daqueles 4,83%, né, de vacância financeira? É isso aqui. Então, o fundo está deixando de ganhar 1,89 milhões, né? Mas é comum ter uma vacância assim, é muito difícil ter todos os imóveis, né? 1.500.000 metros quadrados, 500 mil metros quadrados de área bruta locada, todos locados, né? Se o fundo pode esperar algum aumento de receita,
alugar essa vacância aqui, mas eu já acho difícil, né, alugar essa vacância, até porque tem muitos contratos vencendo em 2024, ó. Aqui para baixo vai ter uma demonstração disso aqui, ó. Então, 2024 tem 6% dos contratos vencendo, ou seja, 6% da área bruta locada, né, aproximando assim, fazendo uma aproximação um tanto quanto grosseiro, mas mais ou menos isso. Então, nós já estamos no final de 2024, então em dezembro agora vai vencer 6%. Essa vacância que é 4,8 vai tender a aumentar para 10. E aí, né, o fundo vai ter que procurar locatário, né? São bons imóveis, não acho que vai ser difícil encontrar, pode renovar com quem mesmo já está alugado. Então, se não conseguir alugar nada, vai para 10. Mas de qualquer forma, né? Se conseguir manter os 4,8 já está bom, né? Considerando a hipótese de chegar em 10. Então, essa área bruta locada, não acho que agora em dezembro vai diminuir a vacância. Só a partir de fevereiro, março, né, que o fundo for fazendo contratos de aluguéis ao longo do ano que vem, a gente pode esperar alguma coisa nesse sentido, de diminuição de vacância. Então, beleza. Vamos dar prosseguimento aqui. O rendimento, né, distribuído é de sempre constante, 1,10, né? Cada ano eles aumentam o rendimento, mas é sempre de acordo com o guidance ainda está para 1,10, então a gente pode esperar tranquilamente que o fundo vai continuar distribuindo isso. Apesar disso, o resultado acumulado do fundo está só aumentando, ó. Então, a partir de abril aqui, até abril aqui começou até a cair, mas aí a partir de abril, com a diminuição da vacância, que eu vou até mostrar para vocês aqui, ó, vamos analisar uma questão aqui. Olha só a vacância, gente. Em dezembro era 8, 8, quase chegou a 9 em março e abril alugou 3% da área bruta locada. Então, e aí passou para 4 e tudo, né? Então, a partir de abril aqui, teve muitos aluguéis, muitos contratos de aluguéis que fizeram a receita aumentar. E olha como que isso impacta diretamente aqui o resultado por cota, né? Tava tendo que tirar até abril, tirar do caixa para pagar o rendimento para os cotistas, né? E aí, a partir daí, com esses novos aluguéis, o fundo foi só acumulando caixa, acumulando caixa, acumulando caixa, chegando ao ponto de ter praticamente um rendimento, né, um mês inteiro aqui em caixa já para o fundo distribuir, né? E aí ele pode usar isso para os mais diversos fins. Tem até uma questão da alavancagem que nós vamos comentar mais para frente, que o fundo pode usar para pagar a alavancagem. E aqui, né, tá falando sobre o resultado por cota, essa questão a partir de abril começou a aumentar bem com aqueles aluguéis. Julho, né? Eu acredito que em maio ou julho aqui teve alguma antecipação, por isso que agosto foi mais baixo mesmo. Outubro teve antecipação, por isso que é maior, e novembro já ficou um pouco menor. Mas, enfim, na média, a gente pode contar com o guidance aqui, e o ponto positivo é que o fundo está acumulando caixa. Então, muito provavelmente, esse rendimento aqui vai aumentar, talvez para casa de 1,20 por aí. Para o ano que vem, a gente pode esperar alguma coisa nesse sentido. E aí, de rentabilidade, né, o fundo teve uma rentabilidade bem interessante, era isso que eu queria mostrar para vocês, gente. Vamos ver aqui, ó. Então, HGLG de laranja aqui. Pessoal, trocamos aqui então de cenário, blusa, boné, tudo sumiu. Dia seguinte, tivemos problemas técnicos aqui que a gente teve que interromper a gravação, mas vamos que vamos. Estava mostrando para vocês a questão da tabela de rentabilidade. O HGLG desde 2011 rendeu 500%, né? Então, vamos supor, você investiu R$ 100 lá em 2011, hoje você teria R$ 500. Só que isso é muito, isso é pouco? Olha, depende, né? Para um fundo imobiliário de logística, se a gente comparar aqui com o CDI, por exemplo, que rendeu nesse período 212%, ou o próprio IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, ele rendeu o dobro, né? Mais que o dobro do CDI, um pouco mais que o dobro que o IFIX. Então, realmente um rendimento bem expressivo, né? Que mostra a qualidade de gestão, né? A gente está falando aqui já de um longo prazo, 13 anos. Então, mostra que o fundo tem bons imóveis bem localizados. Pelo menos nesses últimos anos aí, eles se pagaram, né? Eles renderam o suficiente. Com relação à liquidez do fundo, ele está com uma liquidez bem alta, né? Um volume financeiro na casa aí de
bilhões de reais em 2024 de negociação, então é um fundo bem líquido, né? A gente pode entender que o mercado está precificando ele de acordo com o que ele vale, né? É, teoricamente falando, né? Mas lógico que com a projeção de juros futuro em 12% e a projeção de juros atual nominal em 12% e os juros futuros para 13, 14%, com perspectiva de aumento, né? Porque por conta ali da regra de Taylor, o juros nominal é definido com a expectativa de inflação e com o resultado do PIB, né? Então o PIB está crescendo, a inflação está acima da meta, então tudo indica aí um aumento de juros e ainda a cota muito provavelmente vai continuar sofrendo no curto prazo. Não é à toa que o fundo perdeu cotistas aqui em novembro, mas, claro, né, pensando em uma perspectiva de longo prazo, então é um momento excelente para entrar. No curto prazo, a gente nunca sabe, né, até quando que o fundo vai chegar, qual a mínima que ele vai bater. A gente tem uma perspectiva aqui mais de médio e longo prazo, né? Se está barato, a gente compra, não importa o quão barato. Está caro, né? Se eventualmente ficar caro, a gente vende. Então, o fundo perdeu cotistas, né? Um fundo imobiliário grande perdendo cotistas, isso mostra o pessimismo do mercado com fundos imobiliários. E é exatamente esse o momento de entrar, né? Comprem sempre ao som dos canhões e vendam aos sons dos tambores, né? O patrimônio líquido do HGLG, né, para a gente comentar, já falei muito disso para vocês, imóveis, né, principalmente imóveis, tem alguns fundos imobiliários, essa parcela vai diminuir, né, por conta da venda lá do fundo imobiliário, da compra do SP, mas vai variar pouco, chegando aqui num patrimônio líquido de 5 bilhões e 279 milhões de reais, né? Uma parcela pequena aqui em fundos imobiliários em CRIs, mas o mais importante mesmo são os imóveis, né? Então, é, isso aqui é até interessante dos fundos, mas vamos só falar um pouco dos CRIs que o HGLG tem, mas vamos falar só um pouco dos imóveis dele, né? Então, os imóveis têm uma diversificação até interessante entre os estados, né? E agora, gente, falando um pouco dos imóveis do fundo imobiliário, primeiro falando aqui da distribuição geográfica deles, né? Tem uma distribuição geográfica muito concentrada em São Paulo, alguma presença aqui no Rio de Janeiro, em outros estados não tão comuns, né? Pernambuco, Santa Catarina, mas a grande maioria está em São Paulo, né? E a gente entende ali que imóveis logísticos bem localizados têm um raio de distância ali de no máximo uns 30 metros de São Paulo capital e ou em Extrema, em Minas Gerais, que é uma cidade que por conta de fatores conjunturais, umas isenções de impostos, é uma cidade interessante também. Depois a gente pode até entrar mais no detalhe de alguns dos principais ativos do fundo e ver se eles estão de fato nessas localizações premium, né? E aqui tem uma comparação do valor patrimonial com a receita contratada. De um modo geral, está bem em linha, né? O valor patrimonial com a receita. Tem aqui um fundo que é um fundo, não, um imóvel, que é o HGLG Vinhedo, que está com uma receita contratada bem acima do patrimônio, da representatividade do patrimonial dele, né? Esse aqui é o que mais salta os olhos, assim. Depois a gente até pode olhar onde que é essa localização, porque me parece que está bem valorizada. Pessoal, então, falando aqui dos CRIs, né, parcelas a pagar e aquisições, literalmente ações e parcelas a receber, o fundo aqui nos próximos 6 meses está com alguns CRIs bem relevantes que vão ter que ser pagos, né? Somando aqui dá mais de 600 milhões de reais, mais de 10% do patrimônio do fundo de CRIs que eles vão ter que pagar em até 6 meses, né? O fundo está com um caixa hoje, que pode usar para pagar em parte isso aqui, mas realmente é uma grande parcela o fundo não tem. Talvez até por isso que ele não anunciou um reajuste dos dividendos para montar uma posição em caixa para conseguir pagar isso aqui, não precisa emitir cota, não precisar abaixar os dividendos futuramente. Enfim, né, não é nada assim que está fora do controle do fundo, mas é interessante notar que vai ter essas parcelas relevantes aqui nos próximos 6 meses que façam com que talvez o fundo demore um pouco mais para ajustar o pagamento de dividendos.
Pessoal, vamos falar agora dos imóveis do HGLG, né? Fora a questão de imóveis, o HGLG também tem uma questão aqui de desenvolvimentos que são bem relevantes para o fundo, né? Um desembolso aí bem interessante que eles têm nessas duas obras aqui, o HGLG Itupeva G300 e HGLG Simões Filho. Quando essas obras ficarem prontas, né? Prevista que está em outubro 25 e janeiro 25, né? A gente pode considerar que essa de janeiro 25, ficando pronta, ainda vai demorar um tempinho para alugar, vai entrar um dinheiro bem interessante aqui para o fundo, né? Porque a gente vendo aqui o gasto da obra, né? O aporte financeiro da obra, a gente pode notar aqui uma posição bem relevante, né? De um valor aí que representa um pouco menos de 10% do patrimonial do fundo, pouco menos de 10%, na verdade 5%, né, do patrimonial do fundo, ou seja, a gente pode esperar um aumento de 5% nos dividendos, né, se for alugado rápido e a valor patrimonial, quem sabe. E esse aqui em outubro de 25, até mais 10% do valor patrimonial do fundo, então também pode esperar um aumento relevante, interessante aqui de dividendos para esse caso. Agora, falando dos imóveis do fundo, né, que já estão prontos, vamos lembrar aqui da CHGLG Vinhedo, que a gente viu lá que o aluguel está bem maior do que o valor patrimonial. Aqui, gente, vai ter duas saídas. Ou vai ter uma reavaliação patrimonial aqui, que eu acho que talvez seja o mais provável que aconteça, dado esse aluguel bem descasado, né, bem acima, o que é positivo. Vai ter uma reavaliação patrimonial que vai valorizar bem esse imóvel. E aí, gente, é em Vinhedo o imóvel, né? E eu pesquisei aqui, Vinhedo tá dando ali 80 quilômetros de São Paulo, né? Região aqui de São Paulo, cidade de São Paulo, uma cidade lá em São Paulo, mais perto de Jundiaí, é, do lado entre Campinas e São Paulo, né? Então abastece também a cidade de Campinas e parece que é uma posição, né? Então interessante ficar de olho aqui nessa cidade, porque ela pode acabar entregando coisas aí que a gente nem esperava, né? Então, a gente fez aqui uma análise bem completa do fundo, né? Uma análise não para pegar as variações do que está acontecendo em novembro, do que aconteceu, do que deixou acontecer, mas sim para a gente entender mais um pouco do fundo. Já por isso que esse vídeo ficou mais longo, né? Para a gente entender o que que é o fundo, o que que o fundo está fazendo, quais são os imóveis, o que está acontecendo dentro do fundo, para a gente ter uma noção, né, do que a gente está colocando para dentro da carteira. Fora isso, a gestão muito boa, os imóveis muito bons, muito bem localizados, né? E a gente pode notar que a grande maioria alguns tem um imóvel especificamente C, se não me engano, tem outros dois, né? Tem aqui outros dois Cs, mas esses imóveis aqui, inclusive, estão com uma vacância bem baixa, apesar disso. E a gente está vendo aqui até uma vacância maior em alguns imóveis que são classificados como. Ó, desculpa, eu passei na vacância aqui, mas a vacância é aqui, né? Então, esses imóveis Cs estão com uma vacância de zero, né? Esse aqui, Techtown, está até com uma vacância maiorzinha, mas representa pouco do PL do fundo, olha só, 0,77, esse aqui 0,4, né? Então, o C como um todo está alocado em mais ou menos 3% ali do fundo, o resto tudo é B ou maior. E aí, a gente falando de acima de A, né? O AAA representa mais de quase 50% do fundo, é só AA ou AAA. Então, realmente, imóveis muito bons, né? Na análise, na classificação. E a gestão muito boa, entregou bons resultados ao longo do tempo. É um fundo, sim, mais seguro, de logística, um setor seguro, um fundo mais seguro. A gente não espera que ele vai ser a nova, vai render e vai explodir nossa carteira e nós vamos ficar milionário com ele. Ele é para manter o patrimônio, nós vamos investindo, né, uma posição relevante nele para segurar ali a carteira, entregar bons rendimentos com segurança. Uma relação risco-retorno muito boa. Então, é isso do HGLG. E aí a gente se vê no próximo vídeo, que a gente vai explicar outros fundos e vai explicando, né, cada fundo um por um da nossa carteira. Valeu!